Diferencie o racionalismo, empirismo e apriorismo kantiano. Racionalismo, empirismo e apriorismo kantiano. Racionalismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. A razão é a fonte e o princípio de todo conhecimento. O empirismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças à experiência. Experiência sensível. Ou seja, graças aos 5 sentidos. O apriorismo kantiano vai fazer uma síntese entre racionalismo e empirismo. Para os racionalistas, os sentidos não são fontes confiáveis de conhecimento, porque os sentidos nos enganam. Os sentidos nos iludem, por isso não podemos confiar neles. Para os empiristas, não há nada na nossa razão, no nosso intelecto, que não tenha chegado senão por meio dos sentidos. Essa briga no início da modernidade entre racionalismo e empirismo. Aí vem o Kant e vai dizer o seguinte: peraí, os sentidos são importantes, mas sozinho os sentidos não produzem conhecimento algum. Os sentidos precisam da razão. Os sentidos captam os dados e as informações da realidade, enviam esses dados e informações para a razão. A razão processa esses dados e informações e transforma isso em conhecimento. Então, o apriorismo kantiano é uma síntese entre empirismo e racionalismo. Para Kant, tanto a razão quanto a experiência são fundamentais no processo de conhecimento. A experiência, os sentidos, captam os dados e informações da realidade. Envia esses dados para a razão, para o entendimento que processa e transforma isso em conhecimento. Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel em branco, não temos conhecimento nenhum, mas a gente nasce com os sentidos. Nós já nascemos com visão, audição, tato, olfato. Todos nós nascemos com razão, com o cérebro, com entendimento, capacidade de entender as coisas. Os sentidos captam os dados e as informações, mandam para a razão, para o entendimento, ela transforma isso em conhecimento. O apriorismo kantiano, por Immanuel Kant, filósofo do século XVIII. Próxima questão. O que são ideias inatas? Ideias inatas. Os racionalistas defendiam algo, alguns deles chamado inatismo, a existência de ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós nascemos com elas. Então, para eles, algumas ideias nós já nascemos com elas. Por quê? Porque são ideias que não poderiam ter vindo nem dos sentidos, nem são ideias fictícias, não são invenções. Porque toda ideia fictícia, toda ideia inventada é um conjunto de características de ideias que vieram dos sentidos. Por exemplo, um Pégaso. Pégaso é uma ideia fictícia. Você juntou duas coisas, o quê? Um cavalo e um pombo. Cavalo e asas, né, de um pássaro. O que mais? Uma esfinge. O que é uma esfinge? Um ser mitológico também. A junção de um corpo de leão, asas e cabeça de mulher. A esfinge. Então também é uma ideia fictícia. Mas é a junção de quê? De ideias que vieram da sensação. Agora a ideia de Deus. De onde teria vindo essa ideia? Alguém já viu, já ouviu, já tocou, já sentiu o cheiro, o sabor de algo parecido com Deus? Não. Para eles, não. Essa ideia só pode ser inata. Por quê? Porque ninguém nunca viu nada parecido, similar. Essa ideia não poderia ter surgido do nada, ela já nasceu com a gente, na nossa mente. Aí os empiristas vão falar: peraí, você só sabe de Deus porque
porque alguém te ensinou. Aí você pode questionar os limites, mas peraí. Se alguém ensinou para quem ensinou. Se alguém ensinou para quem ensinou, esses alguém você volta para trás. E os primeiros seres humanos? De onde eles tiraram a ideia de Deus? Porque nesse dia não tinha ninguém. Quem ensinou para eles? A ideia de Deus. Então, de alguma forma, essa ideia já estava com eles. Já nasceu com eles, essa ideia só foi desenvolvida posteriormente. Outra ideia, a ideia de perfeição. Alguém já viu algo perfeito? Não existe no nosso mundo nada que seja perfeito. Tudo que há aqui tem algum perfeito. Você pode não ter percebido ainda, mas há. Porque não há nada perfeito. De onde a gente tira essa ideia de perfeição? Só pode ser uma ideia inata, segundo os inatistas. Como é que você vai desenvolver a ideia de algo que você nunca viu? A ideia de infinito. Você conhece alguma coisa que seja infinito? Não tem nem como conhecer. Porque não dá para você saber se vai ser infinito ou não. Se algo é muito grande, você tem que ir até o final dele para saber se ele é finito ou não. E aí, não dá para saber se é infinito ou não. Essa ideia só pode ter nascido com a gente. Então, infinito, perfeição, Deus, são ideias que só podem ser inatas, porque não tem como. De onde você tiraria essas ideias se você não tivesse nascido com elas? Isso é inatismo. Próxima questão. O que foi a Revolução Gloriosa? Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi a primeira das grandes revoluções burguesas que levou a burguesia ao poder. Aonde? Ela acontece no Reino Unido, na Grã-Bretanha, hoje conhecida como Inglaterra. Ela tem como data culminante 1689, mas o processo começa com a Revolução Britânica em 1640. O processo é de 49 anos, leva a burguesia ao poder. A burguesia está lutando contra quem? O clero, a nobreza e os reis. E era chamado como Antigo Regime, ou absolutismo. Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Essa revolução burguesa vai questionar esse poder absoluto e vai instituir a Bill of Rights. Que é a Carta de Direito. Podemos dizer que seria a primeira Constituição moderna. Agora o rei, a nobreza, o clero não tem mais privilégios e regalias. Estão todos agora submissos à Constituição, à lei. Não tem mais ninguém acima da lei. O rei agora reina, mas não governa. Quem governa é a burguesia através do parlamento. Começa então o parlamentarismo. O povo elege o parlamento e o parlamento faz as leis. O parlamento é quem governa. O rei só reina. Próxima. Onde o empirismo surgiu e se desenvolveu? O empirismo surgiu e se desenvolveu do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Próxima questão. O que é? Como é que é essa aqui? Como é que ela escreve?
que é gnosologia e epistemologia. Então, esse grande debate aqui ele leva à gnosiologia. Gnosia é estudo. Gnose em grego é conhecimento. A grande preocupação desses filósofos é estudar o conhecimento. Qual que é o princípio origem de todo conhecimento? Qual que é a fonte, o princípio origem do conhecimento? Qual é o melhor método para se chegar ao conhecimento? Qual que é o objetivo, a finalidade de todo conhecimento? Essa é a grande preocupação do estudo do conhecimento e a epistemologia. Epistemologia a gente já viu que é estudo, episteme em grego é ciência. Então, o estudo do conhecimento vai levar à emergência da ciência moderna. Com a revolução científica. A revolução científica tem como bases pilares a razão e a experiência. Acontece na transição do século XVI para o século XVII. Contexto aí da filosofia moderna. Diferencie materialismo, empirismo e mecanicismo segundo Thomas Hobbes. Olha, Clero, que é nobreza? Clero nobreza? Aquele lá que baixa de burguesia? Clero nobreza, os reis, o regime absolutista. Então, Hobbes é um empirista. Todo conhecimento que a gente adquire vem da experiência sensível, dos 5 sentidos. Portanto, nós só podemos conhecer aquilo que é material, somente a matéria. Só a matéria pode ser percebida pelos sentidos. E a matéria se manifesta como? Como corpos em movimento. A matéria é o corpo. Esse corpo se desloca no espaço através do movimento. Existem 2 tipos de corpos, segundo Hobbes. O corpo natural, que é o corpo da natureza. Por exemplo, uma árvore é um corpo natural. Uma mesa é um corpo artificial. O Estado é o principal dos corpos artificiais, segundo Hobbes. O Estado é a instituição política responsável por administrar as relações entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Então, isso é o materialismo. Não podemos conhecer nada além da matéria. Só podemos conhecer aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Portanto, não é possível conhecer Deus, porque Deus é um ser espiritual e não um ser material. Você só pode ter acesso a Deus com a fé, não com os sentidos. Não dá para saber se Deus existe ou não dá para falar nada sobre Deus, porque qualquer coisa que você falar sobre Deus é pura suposição. Não tem como você saber como Deus é, o que Deus quer, o que Deus faz, porque só é possível conhecer a matéria. Materialismo, o que mais? Materialismo, empirismo. Para ele empirista, para ele nós conhecemos as experiências sensíveis, os 5 sentidos, o que mais? Empirismo e mecanicismo. Mecanicismo. A matéria ela funciona de forma mecânica. Ou seja, como uma máquina.
Toda máquina ela funciona de forma previsível. Segundo a lei da causalidade, ou seja, toda causa tem um efeito. Isso é chamado de determinismo. Tudo está de alguma forma determinado pela natureza, pelas leis da natureza. Não tem como romper com elas. A natureza funciona de forma mecânica, como uma máquina previsível, através das leis de causa e efeito. Não está tudo de alguma forma determinado. A água é um elemento da natureza, é material. O seu corpo se movimenta. E a água, quando ela se movimenta, ela sofre um processo de evaporação. Esse processo de evaporação faz com que a água se transforme em quê? Vapor de água. Esse vapor sobe e forma as nuvens. Essas nuvens se condensam e se precipitam depois de condensadas. A precipitação, dependendo da temperatura, pode fazer com que essas nuvens retornem para o estado líquido, ou então se precipitem em outro estado, estado sólido, através de quê? Granizo ou neve. Então é causa e efeito. A causa, a água, o efeito, a chuva, o estado gasoso da água, a neve, o granizo. Por quê? No processo ali de causa e efeito, a água foi se transformando. A causa, o fogo, o efeito. Qual que é o efeito do fogo? Queima, vai produzir fumaça. Pode ser vários efeitos aí. Pegando os elementos da natureza, você vai ver que todos eles têm causa e efeito. A natureza tudo funciona assim. Estou aqui me locomovendo para lá e para cá na sala. O que está fazendo eu me mover? Qual que é a causa do meu movimento? Não é? Sim, meu coração está bombeando sangue também. Se não estivesse bombeando sangue, eu teria parado, eu sofri uma parada cardíaca. Né? Tem também o sistema nervoso, faz. Mas quem comanda tudo? Certo, inclusive o coração. Vários movimentos do nosso corpo são involuntários. Ou seja, você não os produz conscientemente, mas quem produz é o seu cérebro. A sua respiração. Você respira sem perceber. Agora que eu estou falando, vocês perceberam e vão começar a controlar, ou ter pelo menos consciência dela. A maior parte do tempo a gente respira sem ver. É igual quando você aprende a dirigir. No começo você fica extremamente preocupado, consciente. Depois você dirige muito tempo, você nem lembra se você mudou de marcha ou não, se deu certo ou não, porque você vai fazer tudo automaticamente. Daqui a pouco vai lá se deu certo, mas não lembro. Tem que ver se está dando acertar, porque você vai fazendo as coisas automaticamente. Você não para a pensar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tal. Você vai fazendo as coisas de forma robotizada. O seu cérebro vai. Porque o cérebro é a causa, o efeito é todo o resto, né, que o seu corpo produz. Alguns efeitos são conscientes, outros são inconscientes. Eu estava andando para lá e para cá de forma inconsciente, não tinha parado para pensar. Agora que eu parei para pensar, eu fico andando para lá e para cá, parecendo uma barra tônica. Então a causa e efeito, é o cérebro que conduz esses movimentos. Se não fosse ele estaria morto. De uma forma ele controla, né? Uma energia corre no corpo. Seria a caixa de controle de todo o corpo. Se der um belo amigo, um belo amigo. O coração bombeia o sangue, inclusive bombeia o sangue também para o próprio cérebro. O sangue não chega no cérebro, falta oxigênio no cérebro, o cérebro pode ir ali a morrer por problema. São dois tipos de morte. Morte cerebral e morte parada cardíaca.
diferencie ética e política segundo Hobbes. Como é que fala? Ética e política segundo Thomas Hobbes. Ética é uma palavra de origem grega, vem de ética, que significa costumes, comportamento. Como nós devemos nos comportar? O que é o certo e o que é errado? O que é o bem e o que é o mal? Para o Thomas Hobbes, bem é aquilo que desejamos, aquilo que nos dá prazer. Isso é o bem. Mal, aquilo que nós rejeitamos, aquilo que provoca dor. Bem é aquilo que preserva a nossa vida. Mal é aquilo que mata ou coloca em risco a vida. Então, o que é certo fazer? Certo é fazer aquilo que você quer, aquilo que te dá prazer, aquilo que preserva a sua vida. Só bem. O que é errado fazer? Fazer aquilo que você não gosta, fazer aquilo que provoca dor, fazer aquilo que te mata. Aí eu também é ó, né? Quem fuma? Cigarro provoca prazer, aí mata. Fumante, ele tem prazer em fumar, apesar de que outras pessoas repudiam o cigarro, o cheiro, o sabor, a fumaça. Então isso é subjetivo pra caralho. E a política? A política em do grego polis, que é a cidade, que tem a ver com o poder. Poder do Estado. Na política, o Thomas Hobbes defende o absolutismo. O Estado precisa ter um poder absoluto. Para quê? Para impedir com que a gente se mate. O homem é o lobo do próprio homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Se nós formos deixados à nossa própria sorte, nós viveremos no estado de guerra de todos contra todos. Se não for no poder do Estado para garantir o mínimo de paz e segurança, a gente vai viver se matando, se roubando e se escravizando. Então, qual que é a função do Estado? Ao Estado nós demos um poder absoluto, renunciamos ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos, para que o Estado assim garanta para a gente o mínimo de paz e segurança. Para garantir a paz e a segurança, o Estado tem o direito sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Se você representa uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a sua vida, pode te matar. Se você representa uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te tirar a sua liberdade, te prender. Se você representa uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens, as suas propriedades. Por quê? Porque o Estado tem poder absoluto. E por que o Estado deve ter poder absoluto? Para garantir o mínimo de paz e segurança. Então essa é a teoria política de Thomas Hobbes. Ele defende o absolutismo, ou seja, o poder absoluto, concentrado nas mãos do Estado. O Estado deve ter o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa propriedade, para assim garantir a segurança da sociedade, impedir com que a gente se mate, se destrua, se roube, se escravize. 10. Explique a teoria da tábula
rasa de John Teoria da Locke. tábua rasa. Não tem nem mais lugar para colocar o bagulho aqui. Pode apagar essa parte aí também. Então, John Locke elaborou uma teoria conhecida como teoria da tábua rasa. Ele é um empirista. Então, para ele, quando a gente nasce, a gente é uma tábua rasa, ou seja, a gente é uma folha de papel em branco. Uma folha em branco. Quando a gente nasce, a gente não tem ideia nenhuma na nossa mente. Todas as ideias que vão para a nossa mente, elas vieram da onde? Experiência sensível, ou seja, dos 5 sentidos. A gente nasce com a folha em branco. Essa folha vai sendo escrita através das nossas experiências. E aí vai deixando registradas as ideias da nossa mente. Então essa é a teoria da tábua rasa do John Locke. Diferencie ideias de sensação e reflexão segundo John Locke. A gente nasce com uma folha em branco. À medida que a gente experimenta o mundo, a gente produz ideias, 2 tipos de ideias. Ideias de sensação. As ideias de sensação são aquelas ideias que vêm dos sentidos. Por exemplo, a cortina é verde. Isso é uma ideia de sensação. Como é que eu sei que a cortina é verde? Eu estou vendo, né? No sentido, uma ideia de sensação. Como é que eu sei que o povo da outra sala está conversando? Escutando, né? Estou sentindo um cheiro especial aqui, nem um sabor. Mas toda ideia que vem de algum sentido é uma ideia de sensação. E tem as ideias de reflexão. São aquelas ideias que vêm da nossa razão, do nosso pensamento. São ideias um pouco mais complexas. Por exemplo, a ideia de liberdade é uma ideia mais complexa. Uma ideia abstrata, uma ideia de reflexão. Você vê a liberdade por aí? Você ouve a liberdade? A liberdade é uma ideia abstrata, complexa, fruto da reflexão da nossa razão. Mas você pode sentir de alguma forma a liberdade. Qual sensação te dá a experiência de liberdade? O que você faz e quando você faz, você sente, eu sou livre. Não é? Viver? Viver, né? Sair por aí, sem rumo. Voar, o povo tem muito a sensação de liberdade quando voa, né? De balão, de asa delta, paraquedas. Só isso é a liberdade. Vem de uma sensação. Toda ideia de reflexão, antes foi uma ideia de sensação. As ideias de reflexão são as ideias que vêm da sensação, vão para a razão, e a razão vai compondo-as, transformando-as em algo mais complexo, mais abstrato. Vai abstraindo das experiências e desenvolvendo algo mais sofisticado. Diferencie ideias, não, que já falei. Qual foi a crítica de John Locke ao absolutismo? John Locke é contra o absolutismo do Thomas Hobbes. Ele defende o liberalismo e o parlamentarismo. Então a função do Estado não é ter um poder absoluto. O poder absoluto deve estar nas mãos do
Povo. Para de um modo. Quem é o poder absoluto? O povo, não o Estado. O povo, se ele não concordar com algo que o governante está fazendo, o povo pode tirar outro governante, pode destituir o Estado, pode colocar outro governo, outra forma de governo no lugar. A função do Estado não é tirar a nossa vida, a nossa liberdade, nossos bens. A função do Estado é proteger esses 3 direitos básicos. Vida, liberdade e bens são direitos naturais. Quando nós nascemos, nós já nascemos com esses 3 direitos. A natureza te fez um ser vivo, portanto ela te deu o direito de viver. Quando você nasce livre, ninguém nasce escravo. Portanto, a natureza te deu o direito de ser livre, de fazer suas próprias escolhas. A natureza te deu força para você trabalhar e conquistar aquilo que você, através do suor do seu trabalho, adquiriu. Então, aquilo que você conquistou com o suor do seu trabalho, por direito da natureza, é seu. Então, esses são os 3 direitos básicos do liberalismo: vida, liberdade e propriedade. Então, o Estado ele existe para quê? Para garantir esses 3 direitos. Se o Estado não garante esses 3 direitos, não protege esses 3 direitos, esse Estado pode ser destituído por quem? Pelo povo. No poder absolutista do Hobbes, o povo era súdito e não cidadão. O povo não tinha direito nenhum. O povo tinha entregado o seu direito e poder de fazer justiça com as suas próprias mãos para o Estado, para que o Estado pudesse garantir o mínimo de paz e segurança. Acabou, né? Falta 2 minutos. Nossa, falta 2 minutos? Calma. Não entendi. 1 minuto, né, agora? O telefone. Acabei de tirar já. Então,